No quadro Foco na Inclusão de hoje, vamos conversar com Gabriel Feiten, vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Três Coroas. Gabriel, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar desse programa. Bom dia, eu que agradeço, Marcos, tudo certo. Certo. Gabriel, tu tens uma história, aí, né, um histórico já em favor dessa causa da pessoa com deficiência, ah, já há bastante tempo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti com relação à nossa legislação. Hoje nós temos no Brasil uma legislação que é uma das mais avançadas nessa questão dos direitos da pessoa com deficiência. Infelizmente, na prática, isso não acontece assim tão facilmente. O que que tu explica essa situação? Olha, eu diria que a gente tem vários fatores que podem atrapalhar, né? Um deles, não adianta tu ter legislação e tu não ter fiscalização. Uhum. Então, ou seja, a gente tem, como tu falaste, uma legislação até muito boa. Aham. Porém, a gente não tem uma fiscalização que cobre, né, essa aplicação da legislação. Como a Certo. gente também não tem nenhuma punição mais efetiva para aquele que descumpre essa Uhum. legislação. Sim. Então, infelizmente, fica sempre naquela coisa. Se eu fizer, tudo certo. Mas se eu não fizer, não dá Uhum. nada. Então, esse fato de não dar nada acaba fazendo com que as pessoas se usem disso Uhum. para não fazer uma adequação, não seguir uma norma de acessibilidade, e aí a gente fica sem punição automaticamente, né? O desrespeito ele acaba acontecendo. Certo. E isso, na tua opinião, acontece com bastante frequência. Sim, sim. Certo. Gabriel, queria que tu falasse também um pouquinho sobre duas palavrinhas que é bem importante nesse tema, que é acessibilidade e inclusão. São duas questões, né, semelhantes, mas cada uma tem o seu aspecto. A questão da acessibilidade e também da inclusão da pessoa com deficiência. Olha, eu digo assim, a acessibilidade ela é um direito de todos e ela não é só para a pessoa com deficiência. Sim. Uhum. Ter acessibilidade, isso é benefício de qualquer ser humano. Então, ou seja, ninguém sabe o amanhã, ou se porventura, daqui a pouco, eu terei uma deficiência ou não, mas Uhum. automaticamente todos nós, se a gente seguir um ciclo de vida natural, envelheceremos. Claro. E a Uhum. acessibilidade também beneficia muito pessoas que têm, né, uma idade mais avançada, Uhum. como também auxilia muito, por exemplo, para uma mãe que vai estar levando um carrinho de nenê ou algo do Exato. gênero. Então, Exato. a acessibilidade ela é uma questão universal, ela não é para um, não é, Uhum. ela é para todos. Então, eu sempre digo que a acessibilidade ela está ligada a um ato de respeito. No Sim. momento que tu respeita o teu cidadão, tu fornece todos os direitos que ele tem necessidade, inclusive o direito de ir e vir, que é uma coisa muito básica. Uhum. Em relação à inclusão, eu diria que a inclusão, na teoria, ela se aplica. Na prática, que a gente tem uma dificuldade muito grande. Sim. Porque, principalmente quando a gente fala da pessoa com deficiência, incluir não é simplesmente fazer uma rampa, ou Uhum. seja, não é ter só acessibilidade. Sim. A inclusão, ela é o direito da pessoa poder participar de forma plena de todas as atividades, inclusive das decisões. Uhum. Tanto que a gente fala muito hoje no capacitismo, né? Ou Sim. seja, pessoas dizendo o que as pessoas com deficiência têm ou que Sim. não têm que fazer, ou Uhum. respondendo simplesmente pelas pessoas com deficiência. Acaba não tendo Então, voz assim, efetiva. oi? Acaba não tendo a voz efetiva, né? Exatamente. Então, a inclusão, ela é baseada nisso. Tu tem que dar a oportunidade dessa pessoa, mas ela precisa também participar de uma forma plena. Sim. Senão, não tem sentido. Certo. Gabriel, ainda falando sobre inclusão, uma questão muito importante é a questão da inclusão escolar, né? Como é que você vê essa questão hoje? Assim, se fala muito na inclusão, se fala muito na necessidade do aluno com deficiência estar participando de uma escola regular, mas isso, na tua opinião, hoje é possível? Isso acontece? Olha, eu diria que essa pergunta é um pouco mais complexa. Né? Uhum. Eu vejo que a gente precisa, sim, o aluno ele precisa fazer parte da escola regular, mas ele também precisa ter aquele viés, né, onde a gente trabalhe com as necessidades que ele tem de uma forma diferenciada. Sim. Hoje, particularmente, eu vejo que não há uma capacitação para que Uhum. esse professor receba um aluno com uma deficiência e ele consiga trabalhar com ele de uma forma plena.
E eu não Sim, estou dizendo que essa culpa é dos professores ou não claro. sei o quê. Isso é uma culpa geral, ou seja, a gente criou, né, uma alternativa de inclusão, só que essa inclusão, como eu disse antes, ela não é plena. Uhum, Então, ou seja, eu não capacitei o meu professor, né? Eu não disponibilizei, às vezes, um auxiliar para estar ajudando, porque às vezes ele tem dois, três alunos com deficiência e mais 30 em sala de aula, uhum, né? Eu não criei acessos a esses serviços, ou seja, às vezes tem uma dificuldade em acessar, e eu não estou falando de sim, acessibilidade, e sim de acesso mesmo a esses locais, e também o fator de acessibilidade, né? Não adianta eu pegar um aluno, inserir ele dentro de uma escola e o único espaço que ele tem, que ele consegue usar, é a sala de aula, porque uhum, todos os outros locais são inacessíveis a ele, sim. por Acaba uma sendo uma falta de exclusão acessibilidade. dentro da inclusão. Oi? Acaba sendo uma exclusão dentro da inclusão. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito comum, assim, essa inclusão, exclusão. Tu Uhum, acha que está incluso, mas ao mesmo tempo tu sofre exclusão dentro do próprio ambiente. uhum, Exatamente porque não há esses mecanismos que possam auxiliar, por exemplo, esse aluno, essa pessoa, para que ela possa usufruir de forma plena todos esses benefícios. sim. Gabriel, na tua opinião, qual o papel da escola especial? Por exemplo, existem escolas para surdos, né? A PADA, por exemplo, que a gente tem em algumas localidades, a APAE, que está presente na maioria dos municípios, para crianças com deficiência intelectual. Na tua opinião, qual o papel dessas escolas na educação dessas crianças com deficiência intelectual, ou física ou sensorial? Não, eu vejo a escola especial como uma ferramenta muito importante, porque Uhum, às vezes a própria escola regular ela não dá conta de suprir certas coisas. E a sim, escola especial ela pode, né, e tem a capacidade de suprir essas necessidades. Ao sim. mesmo tempo, eu vejo que deveria ter um trabalho mais conjunto entre esses dois fatores. A escola especial ela tinha que estar mais próxima da escola regular e vice-versa, para que Uhum, fossem trocado mais informações, para que fosse pensado mais junto, né, de sim. como fazer com que esse aluno possa aproveitar os dois ambientes de forma plena. Uhum, E eu vejo que hoje há um pouco um distanciamento. Por exemplo, tu é da PAI ou de uma escola especial, tu na aham. escola regular tu fica um pouco mais excluído, porque do tipo, não, isso aqui tem que ser lá na paz, É tem que uma resolver escolha, lá, né? não é Uhum, aqui que a gente vai resolver, né? sim. Então eu acho que isso aí acaba distanciando e isso não beneficia ninguém, isso só atrapalha o trabalho, né? Ao invés das pessoas e dos serviços se ajudarem, eles acabam criando empecilhos entre eles mesmos. Sim. Gabriel, mudando um pouquinho de assunto, tu tem envolvimento relacionado ao esporte, né? Tu praticas hoje esportes na área da canoagem, isso? Não, eu faço ciclismo e natação. Ah, ciclismo e natação, certo. Essa questão também é um aspecto bem importante, né? Como se fala da pessoa com deficiência, muitas vezes a questão da deficiência física, você vê assim a questão da impossibilidade da prática do esporte, ou até mesmo de lazer também, né? Como é que você vê essa questão, o incentivo da pessoa com deficiência de ter uma atividade esportiva, de ter uma atividade de lazer também? Olha, eu digo assim, desde a criação do esporte adaptado, isso vem lá de 1948, Uhum, né, quando o Dr. Ludwig Guttmann, que era um médico alemão, começou a sim, trabalhar com os pacientes, né, que vinham do pós-guerra, ou seja, aqueles ex-soldados, começou a sim, trabalhar com ele com a reabilitação através do movimento. Ou seja, então o que foi criado? Adaptações dentro dos esportes para que a pessoa com deficiência pudesse praticá-la. Então, ou seja, lógico, se tu for me perguntar, tá, Gabriel, tu tem como jogar bola? Bom, não vou uhum, conseguir chutar a bola por uma questão da minha deficiência, mas eu sim, posso fazer outros esportes adaptados à minha necessidade. uhum, Então, assim, ou seja, o esporte ele é extremamente inclusivo. É muito difícil tu encontrar um esporte onde tu não consiga inserir uma pessoa com deficiência, sim, logicamente, respeitando as suas potencialidades e as suas dificuldades. Como eu disse, pode ser que eu não consiga jogar futebol porque eu não consigo chutar a bola, mas eu posso fazer um outro esporte onde o meu membro superior, uhum, né, seja eficiente, como eu faço a natação e o ciclismo. E ao mesmo tempo, né, o esporte ele é extremamente importante para essa socialização da pessoa com sim, deficiência. Isso já exato. é provado em inúmeros artigos científicos, os benefícios que o esporte traz para essa pessoa. Inclusive, eu
na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei o esporte para Uhum. pessoas com deficiência no Brasil. E ali eu fiz uma série de entrevistas com atletas, né, que fazem hoje o esporte paralímpico, falando sobre a entrada deles, a manutenção deles, os Uhum. benefícios que eles tiveram com o esporte paralímpico. E foi praticamente unânime. Todos os atletas falaram dessa importância, Sim, de o quanto o esporte foi diferencial na vida de cada um. Porém, lógico, né, Marcos, não vamos ser hipócritas de dizer que a gente não tem as dificuldades claro. dentro do esporte. Uhum. Claro que elas existem, principalmente quando a gente vai indo por uma linha de mais do alto rendimento, aquela coisa Uhum. toda. Sim, Os materiais ainda são muito caros, então sim, tem tem uma isso. série de fatores que precisam ser revistos. Uhum. A localização dos centros, por exemplo, de tu ter acessibilidade dentro desses Sim, clubes, praças, etc e tal. Mas, apesar de tudo isso, os benefícios que o esporte gera ainda são maiores que as dificuldades que a gente encontra. Então, claro. ou seja, eu vejo hoje o esporte como uma ferramenta primordial para a inclusão da Uhum. pessoa com deficiência, para a Certo. socialização dela, para os benefícios físicos e psicológicos que ela possa ter. Sim, Mas, como eu disse, infelizmente, ainda a gente não tem isso de uma forma abrangente para todo mundo. certo. Gabriel, eu gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre a tua experiência, a tua própria experiência em relação à deficiência, né? Hoje tu tem uma deficiência física nos membros inferiores, né? Tu é cadeirante, é isso? Qual a Isso, causa, quando isso aconteceu na tua vida e como é que foi para ti enfrentar essa situação? certo. Eu sofri um acidente em março de 2002, Uhum. quando eu voltava da universidade que eu fazia em Canoas, e aí a gente voltava dentro de uma Topic escolar, uma van, e ela acabou sofrendo um acidente com uma Uhum. capotagem e eu acabei sofrendo uma lesão na minha coluna Sim. e fiquei tetraplégico, ou seja, eu perdi todos os movimentos do peito para baixo. Uhum. Inclusive, eu não movimento os meus dedos, né? Eu só tenho o movimento do punho, mas não movimento os dedos. Sim. Então, isso tudo, logicamente, foi um dificultador, né? Foi uma mudança drástica na minha vida. Eu Uhum. passo de uma pessoa de 21 anos que nunca teve uma deficiência para uma pessoa que tem uma deficiência muito grave. Sim. Então, isso é muito complicado. Toda essa adaptação, tu entender o teu próprio organismo, como é que funciona, quais são as limitações, o que tu tem de potencialidade. Então, assim, esse processo de reabilitação ele é sempre um processo mais longo. Eu digo que eu ainda estou dentro de um processo de Uhum. reabilitação e já fazem 19 anos do meu Sim. acidente. Por quê? Porque sempre tem uma tecnologia nova ou algo que tu Claro. aprende que possa ser utilizado. E aí, dentro desses percursos, apareceu uma série de fatores, inclusive o esporte, que foi algo que me ajudou muito. Uhum. Mas é E basicamente isso, é todo um sim. processo que eu sempre digo, para quebrar é fácil, para consertar é que o processo é um pouco mais lento Sim. e mais Certo. complicado. E a partir de que momento tu começou a se envolver mais com relação a essa causa, assim, no sentido também de contribuir com outras pessoas que estão na mesma situação? Olha, de uma maneira geral, assim, desde que eu sofri o meu acidente, lógico, eu pensei muito Uhum. na minha própria reabilitação, que eu precisava, né, ter esse Sim. desenvolvimento. Mas eu acredito que 2 anos já após o meu acidente, eu comecei a ser chamado para fazer algumas palestras, Uhum. né? E eu via que a forma como eu contava a história para as pessoas, aquilo Sim. servia de uma certa inspiração. Eu nem vou Uhum. usar a palavra como às vezes eles usam o exemplo, porque eu acho que o exemplo é uma coisa muito complexa. Uhum. Mas para algumas pessoas a minha história ela acabava servindo como uma forma de inspiração no sentido de, olha, é possível, Sim. né? Inclusive para ele que tem uma deficiência grave. Então, ou seja, a partir daquilo ali, aquilo começou a me motivar não só, né, trabalhar esse sentido mais social, mas também profissional, tanto que eu Uhum. entrei para psicologia, hoje eu sou psicólogo, então também trabalho com essas questões, Sim. né, mostrando que a deficiência ela não é um sinônimo de incapacidade. Sim. Todas as pessoas, indiferente de com ou sem deficiência, todos têm potencialidades e todos têm dificuldades. E para a deficiência não é diferente. Então, ou Sim. seja, eu consegui sim algumas coisas conquistar ao longo da minha vida, outras eu tive mais dificuldade, mas não quer dizer que por estar numa cadeira de rodas que eu não tenho condições de fazer isso. Uhum. Então, lógico, esse processo adaptativo ele é um processo que ele também exige muito amadurecimento psicológico, porque tu lidar com a deficiência, Uhum. ela é um pouco complicada por uma série de fatores, como eu disse, acessibilidade, inclusão,
a própria aceitação da pessoa, né, o envolvimento da sociedade. Mas graças a Deus eu sempre tive apoio e suportes muito bom para isso. Uhum. E hoje consegui chegar, né, tá levando uma vida praticamente normal como eu levava antes, apesar da deficiência. Sim. E após o acidente, tu continuou estudando, tu conseguiu concluir tua faculdade naquele momento, o trabalho que tu tinha, tu conseguiu dar sequência naquele momento, ou houve uma mudança também nessa questão profissional e acadêmica? Não, eu fiz uma mudança bem radical, assim, né, na época que eu me acidentei, eu estava me formando no curso de Educação Física. Uhum. Ah, sim. E acabei optando por uma troca, né? Eu, Uhum. eu passei para o curso de Psicologia até por uma questão física e, na época, uma própria insegurança que eu Sim. tinha. Eu não queria mais viajar, tipo, 90, 100 quilômetros para estudar. E eu Uhum. ficava muito preocupado. Vamos dizer que eu estou lá na universidade, a 100 quilômetros da minha casa, houvesse algum problema e eu não saberia como resolvê-lo, ia ficar meio limitado. Então, eu acabei optando então para estudar mais perto da minha casa, que era, no caso, na Facate, em Taquara, e acabei optando por um curso de psicologia, porque não necessariamente me exigia uma habilidade física mais complexa, ou seja, eu Uhum. consigo ser psicólogo tranquilamente sentado em cima de uma cadeira. Sim. Não que não poderia ser um professor de educação física também, Uhum. mas na época, para mim, eu me senti mais confortável, né? Então, fazendo essa troca, etc e tal. E, enfim, né, me apaixonei pela área, hoje sou muito feliz. Uhum. Com certeza faria tudo de novo, né? Você Pretendo, atua agora como psicólogo, Gabriel? Nesse momento, ou você está sim. em outras atividades? Não, eu sou psicólogo, eu sou concursado aqui no município de Três Coroas, então eu Uhum. atendo aqui no município há Sim. 8 anos já, né? Uhum. Hoje, trabalhei muitos anos no CAPS, hoje eu estou à frente de um núcleo de atendimento especializado, onde a gente atende crianças com algum tipo de necessidade educacional ou de aprendizagem, né? Uhum. Então, a gente está nesse núcleo hoje. Então, é basicamente isso. Toda a minha carreira profissional, desde que eu me formei, foi dentro do serviço público. Uhum. Trabalhei um pouco com consultório, etc e tal, consultorias, mas eu gosto mesmo dessa questão mais pública, assim. Eu prefiro, né, trabalhar, assim, principalmente dentro do sistema SUS, assim, me agrada mais. Sim. Gabriel, com relação a essa questão das famílias, né, especialmente quando envolve crianças, também há todo um aspecto do núcleo familiar, né? Às vezes uma família, né, os pais ali, nasce uma criança com um certo de deficiência e os pais acabam também tendo limitações na sua vida profissional, pessoal, lazer, a educação, enfim, né? Como é que você vê essa questão assim para essa família também ter uma vida, procurar ter uma vida de normalidade ou conseguir ter uma vida mais próxima do normal quando tem uma situação de um familiar, um filho com deficiência? Não, perfeito. Eu vejo duas formas, tá? A primeira é que a gente precisa desmistificar ainda mais a questão da deficiência, Uhum. né? Eu sei que uma família que daqui a pouco, né, acaba tendo uma criança com deficiência pode viver todo aquele luto, Uhum. né, de uma visualização, né, do filho perfeito, como a gente diz, né? Sim. Mas aí eu sempre questiono o que é ser perfeito, né? Então, o fato de tu ter uma pessoa com deficiência na tua família não quer dizer que tu tenha que carregar um fardo com isso. Ou Uhum. seja, ao contrário, essa pessoa pode dar muito mais, né, valor a algumas coisas do que se ela não tivesse a deficiência. Então, Sim. mas um primeiro ponto, a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa mostrar, como eu disse anteriormente, que a deficiência ela não é um sinônimo de incapacidade. Uhum. Ela sim tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas que ela trabalhada, dando oportunidade, ela pode ser desenvolvida. E aí a gente entra de novo naquele fator, né? Eu vou usar a palavra acessibilidade de uma forma mais ampla, Uhum. né? Não adianta eu ter uma pessoa com deficiência dentro da minha casa se ela não consegue sair de casa, Sim. se ela não tiver oportunidade, se ela não tiver né, um processo de inclusão dentro Uhum. dessa A própria sociedade. questão de autonomia, né? Às vezes a família também Exato, protege demais e acaba não dando autonomia de um filho, de uma criança. exato. E isso a história nos mostra, né, Uhum. que a deficiência ela sempre foi considerada um estigma, ou seja, a pessoa ela era estigmatizada a ficar isolada, a ficar Sim. reclusa. E não é isso o objetivo. A gente vem cada vez mais mostrando, né, que a pessoa com deficiência ela tem, né, tu dando as oportunidades para ela, ela tem toda né, toda total potencial de atingir certos lineares ou certas atividades
né, que uma pessoa daqui a pouco sem deficiência Uhum. poderia ou não poderia fazer. Eu, particularmente, eu dirijo, eu trabalho, eu tenho a Sim. minha vida social, eu tenho meu momento de lazer, eu faço esporte, eu só não caminho. Uhum. Então, ou seja, não é porque eu não caminho ou porque eu preciso de uma cadeira de rodas que eu tenho que me privar de ter esse tipo de atividades. Sim. Como é que você vê na tua cidade, hoje em Três Coroas, a questão da acessibilidade para a pessoa que é cadeirante? Enfim, nas vias públicas, nos prédios públicos e O que, que eu privados. vou te dizer? Três Coroas é só mais uma cidade dentro do Brasil que não respeita a acessibilidade. Uhum. Né? Então, ou seja, Três Coroas ainda precisa avançar muito nessa questão, muito. Tá? Questão de calçadas, das vias, dos ambientes, é uma Sim. série de fatores, mas Três Uhum. Coroas, como eu disse, é só mais uma. Sim. Né? Então, a gente precisa hoje, como vereador, a gente vem tentando modificar certas coisas, né? Porque a gente sabe que tudo isso passa por questões políticas, Uhum. né? E aí também é aquela coisa, né, Marcos? Eu acho que vai muito da visão do gestor público que está à frente de perceber essa importância da inclusão dessa pessoa com deficiência. Eu vou te ser Uhum. bem sincero, cara, se eu sou empresário ou se eu sou administrador de uma, de uma cidade, enfim, a gente tem hoje uma população brasileira de em torno de 45 milhões de pessoas com deficiência. Uhum. Se eu puder usar essa pessoa, por exemplo, com deficiência como um turista ou algo do gênero, eu quero receber essa pessoa. Sim. Sim. O público Porque consumidor é também, né? uma parcela É. muito. Oi? O público consumidor também, né? Exatamente, é uma Uhum. parcela muito grande da população. Só que o mínimo que eu tenho que fazer é oferecer acesso e acessibilidade para essa pessoa. Sim. E como Então, ou vereador. seja, Sim, pode falar, Gabriel. né? Então, como eu disse, ou seja, a gente precisa, né, trazer subsídios para que essa pessoa Uhum. venha até o nosso município, a nossa empresa, ou consumir o nosso serviço, enfim. Uhum. Como vereadora, com certeza essa é uma das tuas bandeiras, né? Então, não a única, né? Mas é uma das tuas bandeiras que tu pode trabalhar no teu mandato. De que forma tu pode contribuir, então, como político, para essa questão da acessibilidade e da inclusão da pessoa com deficiência? Olha, infelizmente, como vereador, a gente não tem poder de execução, Uhum. né? Então, gostaria muito eu de dizer, olha, vamos fazer aquela calçada, vamos mudar aquela acessibilidade daquele Sim, prédio, vamos inserir uma rampa ao invés da escada. Gostaria muito de, como vereador, ter esse poder de execução, mas a gente não tem. sim. Ao mesmo tempo, a gente auxilia muito na questão legislação, né? Uhum. Fazer com que, às vezes, certas legislações sejam modificadas, até porque, né, tem muitas das legislações municipais que a gente tem que foi feita lá em 1900 e pedra. Sim. Então, tem algumas adequações que a gente precisa fazer e também ajudar na conscientização. Por exemplo, eu fiz um projeto de lei via Câmara de Vereadores, incluindo a Semana da Pessoa com Deficiência no município de Três Coroas. A gente Uhum. conseguiu fazer esse projeto de lei se tornar uma lei. Então, Sim. ou seja, todo mês de setembro, a partir do dia 21, inicia a Semana da Pessoa com Deficiência de Três Coroas. Uhum. Então, ou seja, a gente conseguiu inclusive inserir na atividade de eventos do município essa Uhum. semana. Ou seja, então é uma semana onde a gente pode trabalhar conscientização, Uhum. capacitação, entre outras coisas. Lógico, a gente não pode deter todas as atividades somente naquela semana, Claro, mas claro. já é um passo quando a gente pensa na questão de valorização e conscientização em relação à pessoa com deficiência. É um momento de visibilidade, né? Que talvez não tivesse. Exatamente. Sim. Gabriel, tu trabalha também, tu participas em Três Coroas também de uma associação, né? Tu lideras uma associação. Qual o papel dessa associação? Como ela foi fundada? O que ela abrange hoje? Eu fiquei, desde a criação da APEDAF, que é a Associação da Pessoa com Deficiência, eu fui eleito presidente já no primeiro mandato, em Uhum. 2014, e fiquei até então o final do ano de 2020, né? Uhum. Devido à questão então de ter passado como vereador, eu não poderia exercer mais o cargo de hoje eu sou um associado, né, da associação, mas fiz parte da presidência há muito tempo e a gente, quando criou a associação, a gente pensou exatamente de ter um grupo de pessoas Uhum. que discutissem a causa da pessoa com deficiência, que pudessem levantar essa bandeira, pensando junto com o poder público e poder privado, Sim. ações,
melhorias, fiscalizações, para que a gente pudesse fazer com que a pessoa com deficiência de Três Coroas ficasse um pouco mais amparada, digamos assim. E Uhum. dentro das ações que a gente fez, né, a gente fez várias, mas eu acredito que a que mais se destacou foi o evento que a gente intitulou Camping Acessível, Uhum. que foi uma atividade de aventura, onde a gente levou as pessoas com deficiência, e não só de Três Coroas, assim, a gente abriu para todo o estado, Sim. né, Uhum. para que elas pudessem ter um dia de esporte de aventura, onde a Uhum. gente levou elas até um camping, onde não teve custo nenhum para fazer nenhuma Sim. atividade. Ou seja, elas puderam fazer raft, elas puderam fazer arco e flecha, Que legal. trilha Uhum. acessível, banho de rio assistido. Então foi uma série de Uhum. atividades, né, além do contato direto com a natureza, que a gente proporcionou para as pessoas que tinham algum tipo de deficiência aproveitar, porque muitas nem sabiam que dava para fazer essa atividade. Sim, sim. Então eu sempre digo que para nós foi um evento que durou um dia, para as pessoas que participaram foi um evento que vai durar a vida inteira. Uhum. Sim. A associação continua em atividade hoje, Gabriel? Sim, a associação continua, ela está hoje sobre nova, Uhum. né, apesar de todo esse período pandêmico aí que fez com Claro. que todos os eventos e todas as atividades de uma maneira geral fossem, né, cessadas, inclusive diminuídas, né? Então isso fez com que a própria associação também ela teve uma dificuldade em promover ações e eventos, etc. e tal. Mas eu acredito, né, que a pandemia minimizando ou Sim. findando, a gente vai Uhum. conseguir estar tendo algumas atividades um pouco mais expressivas em relação à associação. Legal. Gabriel, quero agradecer muito por ter aceitado participar dessa entrevista. Foi muito interessante mesmo a tua experiência e a tua vivência nesse tema, né? É muito importante, uma contribuição muito, muito valiosa para nós. Claro, eu que te agradeço, né? Contem comigo, tudo que for dentro do meu alcance, eu puder estar contribuindo, é sempre um prazer, né? Levantar essa bandeira e mostrar novamente que a pessoa com deficiência, ela tem as mesmas potencialidades Sim. que uma pessoa sem deficiência. A única coisa que ela precisa é ter a oportunidade para executá-las. Muito obrigado, Gabriel. A entrevista É, completa vai estar disponível na playlist Foco na Inclusão. Um breve intervalo e já voltamos.